Olá, queridos alunos do 7º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E hoje nós vamos para a nossa unidade 2, né? Vamos introduzir a nossa unidade 2, tema 1, a percussão corporal, da página 52 até a página 57, na nossa aula 3, né, de artes. Então, hoje nós vamos debater sobre os instrumentos de percussão tradicional e sobre grupos musicais que constroem espetáculos de dança, espetáculos musicais, utilizando como instrumentos o próprio corpo, né? Então, o próprio corpo é um instrumento de percussão. Então, a gente vai debater sobre esses grupos e vai conhecer sobre esse método de se fazer espetáculos musicais. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de assistir uma peça musical, né, um espetáculo musical de um grupo de dança que realiza percussão corporal, né, esse grupo de dança e de músicos. Então hoje a gente vai debater sobre esse tipo de espetáculo e alargar o nosso conhecimento sobre arte, né? Então vamos lá. Os instrumentos de percussão. Para a gente debater sobre a percussão corporal é necessário compreender quais são os instrumentos de percussão, o que é um instrumento de percussão e debater um pouco sobre esse tema, né? Então, os instrumentos de percussão são aqueles que soam por meio de batidas, sacudidas ou raspagem. Uma das funções desses instrumentos é proporcionar uma base rítmica à música. O professor me deu um exemplo. Pandeiro, que é muito tradicional no samba brasileiro, né? O triângulo, que é muito famoso principalmente no forró nordestino. Xilofone é um instrumento que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, por isso eu coloquei até uma gravura dele ilustrando nosso slide. Bateria também faz parte de um instrumento de percussão, porque você, para produzir o som, é necessário bater naquela bateria com as baquetas, né? Então nós vamos estudar os instrumentos de percussão, alguns tradicionais e outros instrumentos, né, de percussão menos conhecidos, como é o caso do xilofone e a percussão corporal. Então, instrumentos como o pandeiro, que produzem sons por meio da percussão de uma membrana esticada sobre uma caixa, que amplifica o som, são classificados como membranofones. Membranofones, né? Ou seja, é aquele tipo de instrumento que para você realizar o som é necessário você bater, né, na base dele, né? Então, é chamado de membranofones, né? Porque ele tem uma membrana esticada, né, sobre uma caixa que amplifica o som. Então, tem dois tipos de instrumentos de percussão, os membranofones e os idiofones, né? Então, o pandeiro é classificado como membranofone. Lembrando, como eu disse a vocês, o pandeiro ele é muito utilizado principalmente no samba, né, brasileiro. O Brasil tem uma tradição com o samba, principalmente em regiões como o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Grandes artistas brasileiros são ícones do samba e o pandeiro é um dos instrumentos essenciais num espetáculo, no samba, né? Para compor o samba. Assim também como o coco de roda, né? Que é uma cultura tradicional do Nordeste. Então o pandeiro ele está presente em várias manifestações da cultura popular brasileira. O triângulo, ele já faz parte de uma categoria chamada de idiofones. Qual a diferença, professor? Instrumentos como o triângulo, em que os sons são obtidos por meio da vibração do próprio corpo do instrumento, são chamados de idiofone, né? Então o triângulo, você sacode ele aqui, batendo com essa base, né? Você está vendo a imagem do triângulo, ele já produz o próprio som automaticamente pela sua vibração. Não necessita de nenhuma caixinha amplificada, né? Nenhuma membrana. O próprio instrumento é responsável por produzir o som, por isso idiofones, né? Então aqui a gente está vendo alguns dos instrumentos tradicionais de percussão. Acho que muitos de vocês já devem ter ido para um desfile de 7 de setembro. Você vê que aquela batida musical do desfile é feita através de tambores, é feita também através de instrumentos de percussão, né? Então eles acompanham o nosso dia a dia. Quem já foi para um show de rock vai ver ali a bateria, que também é um instrumento de percussão, que é responsável por uma base rítmica do espetáculo, né? Então, instrumentos de percussão, como eu já falei, são aqueles que soam por meio de batida, sacudida ou raspagem
E aqui eu estou mostrando o exemplo do pandeiro, do triângulo e do xilofone, né? Professor, além desses instrumentos da civilização atual, esses instrumentos de percussão já eram presentes em outros povos? Meus amigos, vocês estão já estudados, né, sobre o Brasil, né, a história do Brasil, os diversos povos indígenas que existiam e os que ainda hoje existem no nosso território. E os grupos indígenas, eles têm alguns instrumentos de percussão, né, como tambores, como maracás, como chocalhos, né? Então são instrumentos de percussão que fazem parte das culturas indígenas brasileiras. Quando eles fazem os seus rituais, né, principalmente o ritual do Quarupi, que busca colocar os espíritos dos mortos em harmonia com a natureza, com a floresta. Então eles fazem toda aquela indumentária com as penas, pintam, né, os seus rostos e utilizam instrumentos de percussão nesses rituais, né? Professor, de que é feito os instrumentos de percussão indígena? Tem aqui, olha para o slide. Os instrumentos de percussão indígenas são produzidos com elementos encontrados na natureza, como bambu, cipó, palha, sementes e grãos, ou seja, são os elementos da natureza que são utilizados pelos grupos indígenas para a confecção de instrumentos de percussão. Me dê um exemplo, professor, de instrumentos de percussão indígena. Mais tradicional, é o chocalho. Acho que na sua cabeça, quando você vê um ritual de uma tribo indígena, você já deve ter visto o pajé, que é o líder da tribo, né? O pajé ali à frente, segurando e balançando um chocalho, né? Ali também é um instrumento de percussão. Maracá e o tambor. Aí aqui eu estou dando um exemplo para vocês, ó. Você vê esse chocalho, ele pode ser feito de duas formas. Tem o chocalho que é feito através da cabaça, né? Você pega aquela cabaça, aquela parte arredondada que você encontra na floresta, aí você coloca algumas sementes dentro e você agita. Ali é o chocalho. Mas também existe o chocalho de piqui, né? Que é esse, ó. Você está vendo aqui na parte inferior do nosso slide. O chocalho de piqui geralmente ele é colocado no calcanhar, ele é colocado nos braços e você, pelo movimento do corpo, vai agitando e formando aquele barulho, né? Então o chocalho é um instrumento tradicional dos grupos indígenas brasileiros. E aqui você vê a imagem de um maracá abaixo da minha imagem, né? Abaixo do meu rosto você vê aqui no slide o maracá, que é um instrumento tradicional. Então, professor, você já sabe que os instrumentos dos povos indígenas são feitos com elementos da natureza, bambu, cipó, palha, sementes e grãos. E os exemplos estão aí, chocalho, maracá e tambor. Vamos falar um pouco do chocalho. O som desse instrumento é geralmente produzido por sementes, pedras ou outros materiais que percutem no interior de uma cabaça, né? Você pega a cabaça, coloca ali alguns instrumentos dentro, um cimento, umas pedras, do agito, forma o som de um chocalho. Outro instrumento de percussão indígena muito famoso é o tambor, né? Tambor é um nome genérico para qualquer instrumento de percussão que consiste de uma membrana, pele ou plástico, esticada sobre uma ou duas molduras. Nesse instrumento, o som é percutido pelo toque das mãos, dos pés e das baquetas, né? Então você pode tanto utilizar a baqueta, como também você pode utilizar as mãos, né, para gerar aquela percussão, para produzir o som em um tambor, né? Tambor também é utilizado elementos da natureza, né, como pele de algum animal, é utilizado para a confecção de um tambor e é presente nos rituais dos povos indígenas do Brasil, né, como também de outros povos, né? Você já deve ter visto algum documentário sobre povos africanos, eles também utilizavam tambores para a produção de sons, mas focando aqui no Brasil e nos povos indígenas, tambor, né? Nesse instrumento o som é percutido pelo toque das mãos, dos pés e das baquetas. Na produção dos tambores são utilizados diferentes materiais. O corpo dos tambores mais comuns é feito de cerâmica ou de madeira e na extremidade, em uma ou nas duas, conforme o tipo de tambor, é usado um tecido natural ou artificial, né? Então aqui você vê como é que é produzido um tambor e a importância do tambor como um instrumento de percussão. Como eu disse, esses instrumentos eles são utilizados nos rituais
realizados pelos povos indígenas brasileiros, né? Como eu falei, acho que você já deve ter visto algum documentário, alguma imagem de um ritual de um grupo indígena, e eles utilizam chocalho, maracá, tambor nos seus rituais em homenagem aos seus deuses, né? Lembrando que esses povos são politeístas e seus deuses representam as forças da natureza. Então é comum eles fazerem esses rituais. Avançando, nós vamos falar sobre a produção de sons com o corpo. Professor, a produção de sons com o corpo é o que, professor? É a percussão corporal, tema debatido no nosso capítulo. A percussão corporal é uma técnica que consiste na obtenção de sons por meio de batidas no peito, estalo de dedo, bater palmas, efeitos vocais. Ou seja, tem grupos musicais que eles realizam espetáculos apenas utilizando os sons do próprio corpo. Vou dar um exemplo. A batida de palmas, o estalo de dedo, o assovio, né? Então eles compõem espetáculos utilizando o corpo como instrumento musical. É como tem aqui no slide, um dos instrumentos de destaque que utiliza o corpo, né, como instrumento musical, né? Um dos grupos de destaque é o grupo Barbatuques, né? Então nesses espetáculos, qual é o principal instrumento de percussão? O próprio corpo. Então eles, através de batidas no peito, né, na barriga, assovios, estalo de dedos, eles criam uma harmonia, eles criam um som e realizam espetáculos, né, de música, envolvem também dança, e é a chamada percussão corporal, né, onde o corpo é o principal instrumento de percussão. E agora nós vamos destacar o grupo Barbatuques, né, um grupo brasileiro que realiza percussão corporal e se apresenta em vários espaços do Brasil, né, teatros como em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, Goiânia, Belo Horizonte, realiza espetáculos utilizando a percussão corporal. Vamos falar um pouco do Barbatuques, né? É um grupo criado, né, em 1995, esse grupo é de São Paulo, foi criado pelo músico e compositor Fernando Barba, daí vem o nome Fernando Barba, Barbatuques, né? Então, esse grupo realiza a produção de sons utilizando o próprio corpo. Aí você vê na imagem, né, pessoas com a mão aqui, ó, simbolizando a batida no peito, né, batido de palmas, o assovio, né? Então eles utilizam e fazem um belo som e músicas utilizando o próprio corpo como instrumento de percussão. Além de realizar apresentações em que os sons, movimentos e a expressão teatral se integram, o grupo ele realiza oficinas, nas quais incentiva crianças e adultos a descobrir os sons que podem ser produzidos pelo corpo, né? Então o trabalho do grupo Barbatuques, né, ele também busca fazer com que as pessoas descubram que são capazes de produzir o som, fazem um trabalho social, buscando utilizar a arte para trazer as crianças para aquele meio, né? Crianças, adultos. Então faz todo um trabalho social de integração nas comunidades pelo Brasil. Então ele incentiva e mostra que o nosso corpo é capaz de produzir sons, né? Acho que muitos de vocês já viram assovios que compõem músicas, né? Então é só você buscar ouvir a música Still Loving You de Scorpions, você vai ver que o início, né, é um assovio. Então o grupo Barbatuques, ele realiza espetáculos utilizando como instrumentos de percussão o próprio corpo. O trabalho de percussão corporal auxilia no desenvolvimento da percepção rítmica, da coordenação motora e da criatividade. Veja só a importância desse trabalho realizado pelo grupo Barbatuques, né? Porque as pessoas, as crianças, os jovens que fazem parte desse espetáculo, eles começam a ter uma percepção rítmica, ou seja, a ideia de harmonia, a ideia de ritmo, a ideia de coordenação motora para poder realizar um espetáculo de música, né, e de dança, né, e a criatividade, né, eles vão perceber que são capazes de produzir sons interessantes, como eu falei, utilizando o corpo como principal instrumento de percussão corporal. A percussão nos sons do sapateado. Aí agora nós vamos falar de uma dança que é realizada sem música. Geralmente, quando a gente fala em dança, por exemplo, forró, a gente que é do Nordeste, a gente já imagina o som da sanfona, o som do triângulo, o som do zabumba,
Ou seja, os elementos tradicionais do forró. A gente vê também, além do forró, o samba, a gente vê forró, samba, o maracatu, o axé, o pop, o rock, vários estilos musicais. Quando a gente imagina uma dança, a gente sempre imagina música, ou seja, dança e música se integram, se interagem. Mas vocês sabiam que existem espetáculos de dança onde não ocorre a presença da música, onde o próprio corpo é responsável pela produção do som, né? Então existem danças que podem ser executadas sem música. Que dança, professor? O sapateado. Algumas, inclusive, têm a percussão corporal como elemento central, como é o caso do sapateado, né? No sapateado, os dançarinos batem os pés no chão de forma sincronizada, com o objetivo de produzir um som ritmado. O sapateado é uma forma de arte, tanto corporal quanto sonora, né? Que você utiliza o corpo para produzir os movimentos, produzir os sons, né? Então, além de você produzir um som numa base rítmica, ou seja, produzir um som com ritmo, com harmonia, com sincronia, com melodia, você também faz um trabalho corporal para executar esses movimentos. Geralmente, a gente vai ver no próximo slide, que para o grupo realizar uma apresentação de sapateado, o palco geralmente é um tablado de madeira e o calçado tem sempre uma chapa de ferro no calcanhar. E aí todos em harmonia, em sincronia, constroem um espetáculo musical que não existe a música tradicional, né? Onde o próprio corpo, onde a própria batida do pé no tablado de madeira, ou seja, a própria sola dos sapatos produz o som. Por isso que o nome é o sapateado, né? Sugiro a vocês que assistam vídeos, né, de espetáculos de sapateado que foram produzidos ao longo do tempo. Só colocar lá no YouTube que você vai ver como é que funciona a produção de um espetáculo do sapateado, você vai ver a harmonia, o ritmo. E aqui tem, olha lá, olha para o slide. Durante as apresentações de sapateado, os dançarinos calçam sapatos que se tornam um instrumento musical de percussão. Ou seja, os sapatos são o elemento responsável pela base sobre o qual se desenvolve a dança. Para isso, esses sapatos têm um solado de couro, no qual há um salto de madeira e chapa de ferro. É só olhar aqui para a imagem. Você vê um sapato de couro e no calcanhar você vê uma chapa de ferro. A batida em sincronia dessa chapa de ferro com o tablado de madeira do palco e toda aquela sincronia e harmonia produz os sons. Ou seja, qual é o principal instrumento de percussão do sapateado? É o próprio sapato, né? E essa base rítmica na produção de sons. Como eu falei, assistam espetáculos do sapateado no YouTube. Agora nós vamos falar de um grupo em inglês, o grupo Stomp, que também, esse grupo Stomp realiza músicas com instrumentos não convencionais e produzindo sons utilizando a percussão corporal, né? Então eles fazem um espetáculo de música utilizando a batida sobre o próprio corpo, utilizando instrumentos não convencionais, né? Como vassouras, né? Então vamos lá. O grupo Stomp cria músicas sem tocar instrumentos convencionais. Professor, o que é um instrumento convencional? É uma sanfona, é um pandeiro, é uma guitarra, é uma bateria, ou seja, são um teclado, são instrumentos que produzem sons. Eles não utilizam esse tipo de instrumento. O que é que eles utilizam? Eles utilizam vassoura, tambor de lixo, panela, ou seja, são elementos do cotidiano que eles utilizam e produzem sons, né? Professor, o que é que significa a palavra Stomp? De quando é que surgiu esse grupo, né? De onde é que ele é, né? Criado em Brighton, cidade do Reino Unido, a palavra Stomp significa pisotear, bater os pés, né? Então eles se apresentam dançando, tocando instrumentos inusitados e explorando os sons produzidos pelo corpo. Aqui você é só olhar para a nossa imagem, né? Você vai ver aqui o grupo Stomp fazendo uma apresentação musical utilizando tambores de lixo e as batidas em todo um ritmo, em toda uma harmonia para produzir sons, né? Então artistas brasileiros compõem o grupo, né? Embora o grupo é em inglês, mas tem artistas brasileiros como Marivaldo dos Santos e Pedro Consorte que integram esse grupo musical. E aqui a gente vai ver as características do grupo Stomp, né?
Outra característica desse grupo é transformar vassouras, cadeiras, latões de lixo e outros objetos do cotidiano como instrumentos musicais. Ou seja, eles produzem instrumentos com objetos do cotidiano. Por exemplo, vassoura, bem aí você vê na imagem, eles utilizando a vassoura e produzindo sons por meio da batida desse objeto, né? Então, utiliza vassoura, utiliza tambor de lixo, utiliza latões, né? Cadeiras, ou seja, eles produzem sons com elementos, com objetos do cotidiano. De forma combinada e sincronizada, agora aprendam isso, lógico, para você produzir os sons, tanto com a percussão corporal, utilizando o corpo, através de assobios, batido de palma, batido no peito, estalo de dedo, é necessário ter o quê? Sincronia, para poder produzir um som com harmonia. Então, os barbatuques e o grupo Stampa, eles realizam a produção de músicas utilizando elementos não convencionais, né? O barbatuque, o corpo, o sapateado na dança. E aqui o grupo Stampa, eles combinam, né? Eles utilizam esses latões, tambores de lixo, cadeira, vassouras, ou seja, esses instrumentos musicais, né? Do dia a dia, eles transformam em instrumentos musicais de forma combinada e sincronizada. Os sons produzidos pelos objetos inusitados e a percussão corporal criam ritmos variados, criam uma melodia, criam uma harmonia, criam uma beleza, né? Uma base rítmica. Por isso que o título do nosso capítulo é o quê? A percussão corporal, ou seja, utilizar o próprio corpo como instrumento de percussão. Então, pessoal, leiam o nosso capítulo, né? Já é a nossa unidade 2, né? O nosso tema 1, a percussão corporal. Leiam o capítulo, eu vou estar passando uma atividade para vocês tentarem responder em casa. Depois vou gravar uma aula corrigindo e revisando essa atividade. Então leiam e pesquisem, né? Sejam curiosos. Se você gostou de conhecer esses grupos, vá lá no YouTube, coloque lá a apresentação do grupo Stampa, a apresentação do grupo Barbatuques, conheça, né? O aluno, ele não pode se conformar só com a aula tradicional, ele tem que ser curioso, ele tem que pesquisar, tem que buscar novas informações. Então eu espero ter sido claro, né, e compreendido nessa aula. Qualquer dúvida a gente vai dialogando pelas redes sociais, pelo Google Class, né? Então, se cuidem, fiquem com Deus e um forte abraço a todos, né? Sucesso sempre!